Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Olha, irmãos, eu vou falar o seguinte. Eu acho que eu ouvi o amém da igreja mais forte de quem está nos assistindo do que de vocês aqui, porque os de lá eu ouvi. Então vou de novo, hein, para a gente testar. Graça e paz, amados. Amém. Amém. Boa noite a todos, é um prazer grande estar aqui. Boa noite para você que nos acompanha pela live também, onde estiver. Sinta a mão forte e agradável do Senhor chegando com providência na sua vida. Irmãos, hoje nós vamos falar dessa nossa nova campanha e eu tive uma felicidade muito grande de ser escolhido para abrir essa campanha e falar de uma parábola muito interessante do nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês sabem que na nossa equipe evangelística da igreja, nós temos um especialista em parábolas, vocês têm ouvido aqui, que é o nosso irmão Eduardo. Então eu não vou entrar nessa seara com vocês, mas nós vamos ler hoje a parábola da ovelha perdida. E curiosamente essa parábola, ela é utilizada por Jesus em dois momentos diferentes. Eu já vou falar. Pode sentar, irmãos, desculpem, sempre a gente se empolga. Um dia eu aprendo. Ela foi usada em dois momentos diferentes por Jesus. Um deles está relatado lá no livro de Mateus, que vocês vão ver Jesus ensinando os discípulos. Que ele usa inclusive uma criança, ele pega um menino para usar e ele fala algumas parábolas, ensinando os seus. Mas hoje, na palavra de hoje, na nossa campanha, o que veio a nós foi a palavra de Lucas, a palavra de Jesus, mas contada ali no Evangelho de Lucas. E vocês sabem que essa parábola é muito importante. E se vocês quiserem saber por que das duas parábolas, quando elas foram feitas, em que locais, etc., vocês perguntam para o Eduardo, não sou eu. Mas eu vou falar da parábola que está lá escrita no Evangelho de Lucas, e eu peço para que vocês abram no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Porque, lendo essa parábola, vocês vão entender o cenário em que ela estava colocada, o cenário em que Jesus estava, e depois a parábola em si, e o que acontece depois, que é muito importante. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Senhor Jesus, fala conosco essa noite, Pai, pela sua palavra, não a que nós queremos falar ou aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor quer falar e aquilo que nós precisamos ouvir. Trabalhe em nós e através de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa parábola, Jesus estava num momento muito complicado, porque ele jantava, comia com essas pessoas à margem da sociedade, e os fariseus e religiosos, os mestres da lei, os religiosos da época,
Eles criticavam, porque naquela época, para a religião, vocês lembram, antes de Jesus, a religião era cheia de regras e normas de convivência, e aos poucos o povo foi se endurecendo tanto que foi criando normas, inclusive, de exclusão das pessoas. E esse era um daqueles momentos, porque essas pessoas indignas, né, os pobres, os miseráveis que estavam ali com Jesus, né, os pecadores, eles não eram bem-vindos no ambiente religioso. E Jesus está ali. E ele vai contar essa parábola como quem dá um recado para os fariseus, porque os fariseus eles estavam ali questionando essa atitude de Jesus. E ele conta essa parábola. Então, ele conta a parábola desse bom pastor que caminhava com o seu rebanho e uma ovelha se perde. E vocês sabem, a ovelha ela não é um animal muito esperto, ela não é um animal forte, um animal que sai de um rebanho e vai viver a sua vida. Não, ela é um animal que saiu do rebanho, se perder um pouco ela vai morrer. Ela não tem destreza nenhuma, ela não tem visão, ela não consegue enxergar muita distância, então ela precisa do pastor ali. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando a gente fala das ovelhas, nesse ambiente, nós estamos falando também de nós nesse mundo. Porque nós temos essa mesma miopia das ovelhas, e nós somos tão débeis quanto elas, para viver sozinho, sem a presença do bom pastor. E esse pastor, ele perde a ovelha, e é lógico, ele larga todo o rebanho, e ele vai buscar a ovelha. E quando ele chega, vocês imaginam, uma ovelha ela pesa aproximadamente ali, eu não sei muito bem, não sou bom de biologia, mas uns 30 quilos, 40 quilos. O cidadão chega ali, pega a ovelha, põe no ombro e sai carregando. Eu acredito que é isso. Ele sai carregando essa ovelha, com esse peso, com esse fardo nos ombros, mas ele volta para a sua cidade ali, para a sua vila, e ele chama todo mundo para fazer uma festa com ele. E vocês vão acompanhar isso em várias parábolas, né? Aqui seguindo esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, vocês vão encontrar isso. Quando chega o perdido, o bom pastor faz festa. E ele chama todo mundo para festejar. Então, essa nossa campanha, ela nos pede a reflexão desse momento, né? O que nós estamos fazendo com as nossas ovelhas perdidas? Será que nós estamos agindo com elas igual os fariseus estão agindo? Quer dizer, será que nós estamos expulsando? Não estamos recebendo? Nós estamos deixando elas à margem e não queremos buscar? Porque a dura de Jesus nessa tropa de fariseus que estava ali, era exatamente isso. Ela falando, olha, vocês têm um coração muito duro para não perceber que esses aqui são os que precisam de salvação, não os 99. E quando ele fala dos 99, ele não está falando assim que realmente vocês são justos. Ele não está falando isso. Tem várias interpretações desse capítulo, né? Elas existem, os teólogos se dividem muito, né? Uma delas, inclusive, é bonita, que eu já ouvi, e é assim, romântica até, né? Que ele fala assim, não, sabe o que significa isso? Esses 99 é Deus lá no céu, com os seus anjos, com os seus santos. E essa ovelha perdida é a humanidade, que ele quer buscar. É bonito. Mas o que a gente percebe aqui é que Jesus ele está dando aquela indireta na ponta do queixo, falando assim para os fariseus, vocês que são justos, que não precisam se arrepender, Deus vai buscar quem está se arrependendo ali. E ele está trazendo essa pessoa para cá fazendo festa. E a festa dele vai ser maior do que com vocês. Vocês vão ver isso mais para frente. Eu não vou adiantar, que eu não vou dar spoiler do que a gente vai pregar nessa campanha. Mas é uma campanha muito importante, irmãos. Porque a gente trabalhou a nossa primeira campanha falando do nosso avivamento pessoal, né, o nosso crescimento, essa fundação que é Jesus, né, e tudo que nós precisamos fazer para nos consertar e avivar nossa fé. E agora nós estamos dando o próximo passo. Então,
quando a gente fala disso, o que eu gostaria de lembrar sempre com vocês é que muitas vezes a gente se esquece como é estar perdido. Se botar no lugar dessas pessoas. Por quê? Porque nós nos acostumamos tanto com a igreja, né, com o banco, com o louvor, né, que nós esquecemos o que é estar longe de Deus. Mas mais do que isso, além da gente não se compadecer com essas pessoas que estão longe de Deus, com esse costume que nós temos, nós vamos esfriando o nosso próprio coração e vamos nos afastando de Deus também, né? Então, esse frio que uma alma vazia tem, né, essa solidão de quem peca, né? O pecado, ele traz uma solidão. As pessoas que não têm sentido na vida, que nunca chegaram, elas buscam desesperadamente, né, isso. E quando ela chega aqui, ela está ferida, suja, cambaleante, né? Veio pecadora para cá. Ao invés da gente celebrar, como é que a gente está recebendo essa pessoa? E essa é uma questão importante, porque muitas vezes, ao invés de celebrar, a gente está olhando essas pessoas com desconfiança. Ao invés de abraçar essa pessoa e trazê-la para nós, a gente está levantando o muro. Quantas vezes, irmãos, isso acontece? Você pega uma pessoa que está ali com o coração quebrado, né? Ainda não quebrantado, né? Mas está com o coração quebrado, e nós chegamos lá e nós somos duros, e colocamos regra sobre regra, colocamos bloqueio, você vai para o inferno, você está errado, você não... Sendo que nosso Deus, Ele pede para nós que nós confiemos na sua obra. Então o que Ele pede para nós é que nós amemos e recebamos essas pessoas. Eu tenho um sonho que por aquela porta entre gente de todo tipo, porque eu confio no Espírito Santo de que a pessoa que vai entrar por aquela porta e sentar nessa cadeira, quando ela sair daqui, ela vai sair diferente. Porque é o Espírito Santo quem faz isso, não sou eu nem é você. A gente ajuda, a gente abraça, mas quem faz é Ele. E Ele está aqui, no meio de nós. Então, às vezes, a gente é muito rápido para discernir o pecado daquela pessoa, né? Então, a pessoa chega, a gente já fala, pecador, né? Mas a gente é muito lento para derramar amor para essa pessoa, né? E o nosso Senhor, Ele pede que a gente, nesse momento, não haja como os fariseus. Pelo contrário, a gente haja como bom pastor, que não se importa, ele vai. E ele vai e pega a ovelha, e com todo o peso que ela tem, ele põe no ombro. E aqui, se vocês verem, no versículo 5 do capítulo 15, Jesus fala, isso aqui é uma palavra de Jesus, é Jesus falando. E quando a encontrar, ele a carregará alegremente. Alegremente, irmãos. Quando Jesus fala assim como os fariseus, o que ele diz para nós? Que no momento em que a gente começa a criar essas barreiras e esses muros para receber mais ovelhas, a gente está como se a gente estivesse criticando Jesus por amar demais e não tentando imitar Jesus para receber demais. O bom pastor, ele sempre vai buscar as ovelhas perdidas. Nosso Deus, ele está sempre buscando, só que ele usa as nossas mãos, ele usa o nosso coração para ir. E essa é a nossa missão principal. Porque quando uma ovelha, ela entra por ali, né, muitas vezes foi uma palavra que a gente deu, né, às vezes ela só viu o banner na porta, às vezes ela leu em algum lugar, ela ouviu alguém falando da igreja, às vezes está passando no desespero. Mas quando ela entra por aquela porta, o que é a nossa missão é saber que para ela entrar por aquela porta,
de tudo aquilo que a gente acredita, quem trouxe ela aqui foi Jesus. Ela veio trazida por Jesus. Nós acreditamos que o Espírito Santo vai agir. Só que se nós atrapalharmos, vocês vejam o absurdo que é isso. Quando nós colocamos bloqueios, como nós colocamos essa situação, né, apontamos o dedo, nós estamos atrapalhando a obra de Jesus. Muitas vezes achando que estamos agindo em nome dela. E é isso que Jesus fala para esses fariseus. Porque esses fariseus, eles foram transformando a vida do povo num inferno, cheio de regra, era regra sobre regra. E qualquer dia, ainda nós vamos pregar aqui sobre o profeta Isaías, que já acusava isso lá no Velho Testamento. Então, Jesus carregou ela até aqui. O que ela vai encontrar? Frieza, crítica, indiferença a nós? Ou ela vai encontrar uma família que vai abraçar, que vai cuidar e que, como está aqui, no final do verso 6, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Irmãos, a igreja fria, ela repele o que o amor de Deus atrai. Pensem nisso. Pensem nisso quando você sentir, e eu sei que é difícil, porque todo mundo passa por isso. Quantas vezes você está num grau de desespero tão grande que a primeira coisa que você quer falar quando você vê um irmão, um parente seu ali que está no erro, você quer chegar lá e jogar na cara e falar. Só que isso vai afastar mais, porque você está colocando uma pessoa que já está em sofrimento, em agonia, você está colocando ela num ambiente de total desespero e descrença que um dia ela vai sair de lá. E não é isso que o nosso Pai pede. Ele pede que ela venha para cá e seja curada aqui por Ele. Que ela venha para cá e seja curada por Ele. Porque, irmãos, é muito fácil a gente falar, né, que esse irmão aí desviou tantas vezes, ele vem e cai, ele vem e cai, ele vem e cai. Mas se nós temos fé que o nosso Deus é o do impossível, vai chegar um dia que ele não vai cair. E vai chegar um dia que ele vai vir aqui, vai ser testemunha da força do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na vida dele. De como o Espírito Santo agiu na vida dele e transformou esse irmão. Então, irmãos, o que eu queria deixar de mensagem hoje é que o amor do pastor, ele tem que incendiar o nosso coração. Ele tem que nos transformar por dentro, porque Jesus, ele nos chama, e essa parábola é maravilhosa, e nós vamos falar mais de parábolas de Jesus, para sentir o que ele sente por uma alma perdida. Porque, irmãos, quando o nosso Pai, ele olha para uma pessoa afastada, ele não vê um problema. Ele não vê um problema. Ele vê um filho que ele quer de volta. É um filho que ele quer de volta. Então, o bom pastor, e aí, eu tinha até colocado aqui uma figura de linguagem aqui para fazer um exemplo para vocês, de uma mãe, por exemplo, que está, não é um evento muito gospel, mas tudo bem, está lá na festa junina, aqui de Sorocaba, um monte de gente, a mãe perde o filho. Essa mãe, ela não vai descansar enquanto ela não achar esse filho. Ela não vai descansar, ela vai sair procurando, vai correr, ir para lá e fala no microfone, anuncia. Quando ela acha, ela não vai ficar fazendo pergunta. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ela vai abraçar o filho, vai chorar com o filho e vai falar para ele: eu te amo, não faça mais isso comigo, pelo amor de Deus. Imagina o amor da mãe assim, você imagina o amor do nosso Pai, que é infinito. Irmãos,
Nosso Pai, Ele quer reacender em nós essa paixão pelas almas. E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque quebrar essa frieza é algo que nós temos que fazer todo dia. A gente tem que chegar em casa, ajoelhar e pedir ao Senhor: Senhor, quebra a frieza do meu coração. Me dá o teu coração de pastor. A gente canta aqui. Me dá o teu coração, me faz amar esses perdidos, como tu amas, inclusive a mim. Porque, irmãos, se a gente reconhece que a gente precisa voltar a se importar com as almas e agir como, né? E se a gente quer sentir esse amor de novo, buscar de novo, a gente tem que lembrar que o bom pastor, ele não descansa até trazer todos de volta, inclusive a nós. E nós vamos trazer os que estão lá fora. Esse é o nosso objetivo aqui como igreja, como família. O nosso objetivo é sair daqui todos os dias buscando essas ovelhas que estão perdidas. As perdidas do mundo e as perdidas daqui. Porque tem muita gente precisando vir para a casa do Pai, mas tem muita gente precisando voltar para casa. E essa é a hora de voltar para casa. Nós temos que ter esse desafio nas nossas vidas, trazer os nossos irmãos de volta. Porque nós temos muita gente que se perdeu, muita gente que se desiludiu com homens, muita gente que teve o coração esfriado. E nós temos que trazer os nossos irmãos aqui, para evitar que qualquer ocorrência, qualquer desventura da vida, afaste esses irmãos da obra de Deus. A gente não pode ser um obstáculo, a gente tem que ser uma mão que Deus vai usar para trazer a sua família de volta. Então, irmãos, hoje é dia da gente se colocar diante do bom pastor e não descansar, pedir para Ele que nos dê energia, até que a gente consiga trazer todos de volta. A gente vai conseguir? Eu creio no impossível, Mas se a gente não conseguir, a gente vai lutar até o final, porque nós fazemos parte da obra do Senhor Jesus. E talvez hoje, irmãos, pensem nisso, talvez hoje o Senhor Jesus esteja buscando a gente, esteja buscando cada um de vocês, para que, com o coração restaurado, vocês possam ir buscar os outros. Amém?